das 3 mensagens. Em pouco tempo, nós iremos falar a respeito deste mal que muito tem destruído a humanidade nesta terra. Nas Escrituras Sagradas está bem claro que tudo aquilo que deseja ao seu próximo, ela vem multiplicada para a pessoa. E Deus, o nosso Pai, nos ensinou a viver a sua imagem, a sua semelhança, os seus ensinamentos, o qual nos afastou deste mundo para sermos servos do Senhor. E tudo o que havia no mundo ficou para trás. Porque ao aceitar esta fé apostólica, nós, os filhos de Deus, ao prometer deixar todo o pecado, as malindecências do mundo, e aceitamos os ensinamentos desta igreja, recebemos o batismo com o Espírito Santo. Já não és mais pecador. E quando fomos na sede da igreja, e passamos pelo batismo nas águas, fazendo um voto, e prometendo morrer para o mundo e viver somente para Deus. E tudo que prejudicava a nossa salvação, o nosso corpo e a nossa alma, seria esquecido. E nós viveríamos somente o que esta igreja ensina. Que é o amor, é a humildade, a paciência e a mansidão de uns com os outros. Então, amados irmãos, nós não podemos, como filhos de Deus, estar desejando aquilo que nós não queremos para nós. Chamando o nosso próximo de palavras indecentes, palavras torpes e profanas, que muito tem levado ao sofrimento da humanidade nesta terra. Eu me lembro que o Santo Irmão Aldo recomendava às mães apostólicas em um boletim, há anos atrás, que tomasse muito cuidado ao falar com os teus filhos, e que não os chamasse de palavras torpes ou indecentes, porque isto faria mal à criança, e também contraria a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, porque eles nos ensinam que nós devemos tratar bem uns aos outros, com amor e com dedicação. Santo Irmão Aldo até falou, em nota de boletim, os apelidos. São apelidos que muitas vezes não se satisfaz a pessoa. São nomes, esse que traz o desgosto, as contendas, as confusões e as brigas. E por causa de palavras não aceitas de um pelo outro, muitos homens têm destruído o outro nesta terra. É como está falando a mensagem do Evangelho do Reino dos Céus, que quando nós desejamos o mal a alguma pessoa, ou chamamos de um nome desagradável, o qual Jesus aboliu com teu sangue precioso naquela cruz, libertando o homem da escravidão do pecado, nós estamos desejando àquela pessoa o mal, e muitas vezes, se essa pessoa não tem a graça de Deus, não tem a unção de Jesus, da Santa Voz do Irmão Aldo, este mal pode apoderar daquela pessoa. Traz a enfermidade, o sofrimento, e leva muitas vezes a angústia ou até a morte do corpo. Por isso é que nós devemos ter muito cuidado ao tratar o nosso irmão, principalmente nas brincadeiras. Tem brincadeiras desagradáveis que não agrada a Santa Avó Rosa, não agrada o Santo Irmão Aldo, e muito menos aquele que está sendo o brinquedo diante dos outros. Por isso, também fala a mensagem, que aquela pessoa que busca esses maus sentimentos para dentro do seu lar, para o seu próximo, ele também contamina aqueles que convivem dentro do vosso lar. São pessoas que xingam palavrões, nomes indecentes, que muitas vezes traz a discórdia dentro dos lares, traz as brigas, as contendas, e muitas famílias são destruídas. Outros até mesmo vão embora, não voltam mais,
caiam no mundo da perdição, no mundo dos entorpecentes, e ali é escravizado pelo pecado. Mas diz o santo irmão Aldo, falou em boletim, e está na Escritura Sagrada deixada por Jesus, que todo aquele que dirige palavras profanas e torpes ao seu irmão, que muitas vezes leva à condenação, este também se torna réu de juízo diante de Deus, o nosso Pai. Por isso, amados irmãos, devemos ter muito cuidado, para que nós não podemos ferir o coração do nosso irmão, mesmo lá fora, no trabalho, que seja dentro da igreja. Devemos ter palavras de ânimo, de fé, para encorajá-lo a vencer a luta e a adversidade desta vida, porque Jesus, Ele deu o seu sangue para salvar o pecador. Certa vez ele estava sentado com os cobradores de imposto, e os seus discípulos disseram: Senhor, porque o Senhor está com eles? Eles estão cobrando impostos caríssimos, eles roubam do povo. E Jesus disse: quem precisa dos médicos são os doentes. Então, amados irmãos, ele deixou palavra de entendimento e de sabedoria aos seus discípulos, para que eles ide e buscai um povo para o reino de Deus. E aqui nós estamos para acolher, e não para afastá-los do reino de Deus. Por isso é que nós devemos ter muito cuidado com tudo que nós falamos, para que nós não sejamos repreensivos diante de Deus, ou até mesmo colocar em risco a salvação da nossa alma. E a Santa Avó Rosa tem nos ensinado, e o amado apóstolo São Paulo disse: não sabeis-vos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir esse templo, Deus também o destruirá. E quando ele fala que Deus destruirá, ele não está dizendo que a criatura iria morrer para pagar pelos erros que havia praticado contra a vontade de Deus, mas que Deus tiraria toda a graça, toda a unção, plenitude e virtude da vida daquela pessoa, e ele seria vazio. E o seu corpo estava exposto a todos os perigos da vida, as malindecências do mundo, e poderia ser escravizado pelo pecado. Por isso é que a Santa Avó Rosa, o consolador da promessa de Jesus, veio para nos ensinar tudo o que Jesus deixou. Porque Jesus deixou bem claro que a Santa Avó Rosa não falaria de si mesmo, mas ela ensinaria à igreja tudo o que Jesus ouviu, aprendeu com o Pai e passou para que ela nos ensinasse. E faria nova todas as coisas na vida daqueles que crescem, aceitassem e confiassem nos seus ensinamentos gloriosos, que daria a libertação de todo o pecado, da malindecência do mundo e a salvação das vossas almas. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 29, ele deixou registrado, assim também como ficou registrado nas escrituras dos outros profetas: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que a ouvem. E o nosso santo irmão Aldo nos deixou bem claro, através de mensagem do nosso boletim, do dia 5 de abril do ano de 2007. Ele deixou claro dizendo assim: guardai a doutrina e a disciplina que Jesus e a Santa Avó Rosa nos ensinou. Respeitai as pessoas indistintamente e aos seus irmãos na fé, com o amor de um verdadeiro filho de Deus, a fim de serem muito felizes e abençoados. Buscar a santificação de sua alma, sem a qual ninguém verás a Deus. Tome cuidado para não ficar privado da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração. Evitando a mentira, fale ao seu próximo somente a verdade. Evite falar palavras imorais, fale somente as boas, para fazer bens aos que te ouvem e aos que estejam ao seu redor. Sempre ajudar os fracos, amparando ou sendo paciente com todos. Sempre cuidando para não retribuir aos outros o mal com o mesmo mal.
mas sempre fazendo bem um ao outro e a todos. Viver sempre em oração, levantando aos céus mão pura, sem ira, sem raiva, sem rancor, no coração e sem discussões, não sendo fingindo no seu amor e caridade, ou sendo só de aparência, ou só por fora de seu coração, afastando do mal e fazendo somente o bem a outra com amor fraterno, sempre vivendo bem uns com os outros, sem distinção de pessoas, de raça, de cor, ou de condições financeiras ou social. Sempre participar das nossas reuniões e do ministério do coral e dos obreiros. Procurem sempre ouvir o programa A Hora Milagrosa. Amados irmãos e irmãs, e o santo irmão Aldo nos deixou exemplos magníficos em nosso meio, principalmente diante daqueles que muito lutam e muitas vezes se argumentam com desculpas porque não pôde participar da reunião, sempre em primeiro lugar colocando as suas situações, e a Santa Avó Rosa e Jesus e o santo irmão Aldo por último. Muitas vezes, amados irmãos, inventam desculpa, muitas vezes mentem para se desculpar das situações. E a Escritura Sagrada fala que o pai da mentira é o inimigo de nossas almas. E todos aqueles que procedem assim à vontade dele se tornam filhos deles. E nós somos filhos da Santa Avó Rosa, filhos do santo irmão Aldo. Nós não podemos fazer esses desejos que ele muito tem atraído o coração da humanidade, para que a cada dia se afastar de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo. Foi Jesus quem nos escolheu, e a Santa Avó Rosa que nos deu a vida, e esta vida, só ela e o santo irmão Aldo, na unidade espiritual com Deus e com Jesus, pode nos manter essa vida íntegra, cheia de saúde, de paz e de felicidade. O que a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo não puderam fazer pela humanidade nesta terra, homem nenhum fará sobre esta humanidade. Por isso é que nós devemos viver em obediência, em santidade e em consagração, buscando sim o amor ao nosso próximo. Lembrar da nossa família. Esquecer as redes sociais. Cada tempo tem que ter o seu tempo. E nós hoje devemos viver ao tempo de Deus, não ao nosso tempo. É a vontade dele, é da Santa Avó, é do santo irmão Aldo, lembrando que o hoje pertence a nós, mas o amanhã pertence a eles. Se for da vontade dele, da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, tudo vai se dar bem em nossas vidas, nós seremos progressistas, seremos um povo vencedor e dedicado, porque ele nos deu essa vitória. Ele disse: confia em meus conselhos, confia na Santa Avó Rosa e em Jesus, e em Deus o nosso Pai, e na Virgem Maria Santíssima, porque em todos os tempos nesta terra, a vitória foi do povo de Deus. E o profeta Daniel, ele sofreu essas consequências. Ficou como exemplo na Escritura Sagrada. Quando o rei Dário decretou naquele decreto do rei, que quem fosse pego em oração, seria lançado na cova dos leões, com 3 dias famintos. E ele orava pela igreja que foi expulso daquele reinado. E olha que ele e o rei Dário eram intimamente como irmãos os dois. Mas como era um decreto do rei, e o rei, palavra de rei não voltava atrás, assim como também a justiça de Deus não demorar, mas ela será cumprida com justiça e com amor na vida daqueles que assim chegarem. Então eles pegaram ele e Daniel orando às caladas da noite, entregou ao rei. E Daniel não mentiu, ele não negou. Ele realmente confirmou que orava a Deus, porque era a única esperança dele poder prevalecer com a sua igreja íntegra, mesmo à distância. Rogava a Deus por aquele povo que ele tanto amava. E o que o rei decretou, que prendesse Daniel, e com 3 dias se alimentar aquelas feras, lançasse ele para ser devorado. E assim eles o fizeram.
Mas ele surpreendeu pela justiça de Deus, pelo poder que estava com Daniel, por ser um servo verdadeiro e fiel. E aquela fera não o comeu Daniel. E no outro dia cedo, os soldados que haviam entregado Daniel, ansioso, desejando pela destruição de Daniel, viu Daniel com aquelas feras deitado dentro da cova dos leões. E foi e falou ao rei que Daniel estava vivo. E o rei inacreditavelmente foi ver. E quando chegou lá, encontrou Daniel com as feras. E disse a Daniel: saia-te para fora. E perguntou Daniel por que as feras não haviam comido. E ele disse: Todo-Poderoso é o meu Deus, que enviou santos e anjos para trancar a boca destas feras. E naquele momento o rei, ainda não acreditando no que via, mandou lançar os 3 soldados que haviam entregado Daniel, que havia desejado a devoração de Daniel, e mandou lançar um por um na cova dos leões. E quando lançou ele, as feras foi pegando pelos lares, distraindo, e devorou eles. Só sobrou os panos das roupas. Então, amados irmãos, vejam como prova, como testemunho fiel diante da igreja, que tudo quanto desejares de mal ao seu próximo e ao seu irmão, pode ser retribuído, multiplicado para vós. E a Escritura nos ensina que devemos desejar somente o bem, não e fazer o bem e não olhar a quem, mas fazer com amor, com sinceridade, de ver todos crescer, ser felizes nesta vida. Este é que o Santo Irmão Aldo ensina, e ele foi exemplo. A Santa Avó Rosa também foi exemplo. Ele, irmão Aldo, nunca quis ser maior do que ninguém, melhor do que ninguém, e por muito que ele sofreu, a ingratidão e a condenação de muitos, o desejo dele, irmão Aldo, era perdoar. Mas quando nós aqui pecamos, diante de um servo de Deus enviado do alto céus para nos guiar aos céus, nós também estamos pecando diante de Deus, de Jesus e do teu Santo Espírito. E todo aquele que causa pecado diante de Deus e de Jesus, ou que seja blasfêmias contra aqueles que são enviados, também perde a credibilidade do reino dos céus. Por isso, amados irmãos e irmãs, sede fiéis, obedientes, consagrados e dedicados. Deseje somente ao teu irmão o bem, o que é de melhor, que ele seja melhor do que eu, que ele seja melhor do que o Senhor, do que a Senhora. E assim eles sendo, serão felizes e abençoados. E que a graça da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, recai sobre todos. E disse Jesus: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e terá descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sede fiel até o fim, e eu, Jesus, te darei a coroa da vida. Amém. Amados irmãos e irmãs, convido todos que estão assentados, por gentileza, se colocarem em pé. Assina este boletim nosso pastor presidente José Solion Filho. Nós iremos cantar o corinho de número 84, o Espírito Santificador. Inspira
Enquanto em hora, podem fazer as suas preces individualmente, pedindo tudo o que almeja para a vossa vida, com fé, que a Santa Rosa e o Santo Irmoaldo têm todo o poder de nos ajudar. Não importa qual seja a luta, que tamanho seja o peso, mas se entregar nas mãos deles, eles vão ajudar nós carregarmos com muita facilidade em nosso viver. Amém. Cantaremos o corinho de agradecimento de número 81, Glória e Louvor. Glória ao Santo Espírito.
amados irmãos e irmãs e internautas. Eu quero agradecer o Senhor e a Senhora, a cada um dos irmãos e irmãs componentes deste coral, músicos e músicas, regente, auxiliares e titular. Muito obrigado pela sua presença, por essas lindas mensagens, o qual cantaram nesta santa reunião em louvor e adoração a Deus, ao nosso Pai, ao teu Santo Espírito, ao Consolador e ao Santo Irmão Alto. Continue sempre assim frequente, que muito tem ajudado a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo pregar ao nosso coração também, cantando as mensagens, edifica e vivifica o nosso espírito e também fortalece a nossa fé. Muito obrigado, meus irmãos, membros e membras, aqueles que nos visitam, pelas suas presenças. Continue sempre frequentando as nossas reuniões de orações. A cada dia que se passa, o número de frequentadores vão crescendo, para que chegar o momento em que esse templo esteja repleto de nossa irmandade e visitantes. Obrigado aos irmãos obreiros, diaconisa, colega de ministérios pastores, pela sua presença também, pelo seu trabalho. Que a Santa Avó Rosa abençoe constantemente o vosso ministério. Agradeço também os nossos internautas que passaram conosco durante esses minutos, essas horas, participando das reuniões. Continue sempre assim fielmente conosco. E faço-lhes um convite, que venha participar conosco de nossas reuniões. Serão bem-vindos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e nosso povo apostólico. Muito alegraremos com a vossa presença. Os templos desta congregação estão abertos aos sábados e domingos às 19 horas e às quinta-feiras, 19h30, com a reunião de oração em adoração a Deus o Pai e ao seu Santo Espírito, ao Consolador e o Santo Profeta Irmão Aldo. Lembrando, amados irmãos, antes de orarmos, que ficou registrado no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20, onde ele disse ao povo daquele tempo: não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Passarás os céus e a terra, e nenhuma palavra será tirada da lei do Senhor, sem que tudo aconteça no tempo certo. Aqueles que forem bom exemplo, obedecerem e guardarem nos vossos corações tudo o que tenhas ensinado e ensinar os outros a praticar os mesmos, estes serão considerados grandes no reino de Deus. Mas todo aquele que ouvir esses ensinamentos, não obedecer e ensinar os outros a praticar o mesmo, estes serão considerados pequenos na glória de Deus. E aqui nós estamos para ser a cada dia maior na presença de Deus e subirmos ao degrau da santidade para um dia, cada um pela sua vez, ou todos reunidos, alcançar um galardão eternamente na presença de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos profetas e discípulos de Jesus e profetas de Deus e anjos de grande poder. Oremos. Bondoso, onipotente e amantíssimo Pai Celestial, aqui estamos encerrando mais uma santa reunião de oração. Contamos com a presença do Senhor, ó Deus, porque o seu trono desceu sobre a nossa igreja, tanto nas congregações quanto na sede da nossa igreja. E a presença do teu Santo Espírito pôde unificar os nossos corações e o nosso espírito, nos dando entendimento, sabedoria para compreendermos e entender esta mensagem que muito tem ajudado almas a chegar ao reino de Deus. Pois guardaram a tua boca, guardaram a tua língua das maledicências, das palavras torpes e profanas, e guardou somente aquilo que Jesus ensinou, e que a Santa Avó Rosa e o Senhor Irmão Aldo ensinou. Hoje partiram desta terra, são anjos eternos, e louva e glorifica a Deus pela salvação garantida, e se ainda pudesse voltar aqui, nesta terra seria 100% a imagem e a semelhança de Deus, porque voltaria com seu espírito virgem, cheio de virtude e de unção, de brancuras, para eternamente e novamente viver na tua glória. E agora abençoe todo o teu povo de um modo geral, desde os membros aos coristas, músicos, regentes, obreiros, diaconisa e também os nossos internautas.
Eles aqui colocaram, vó, nessa caixinha de oração, eu não sei o que eles pedem, mas a senhora sabe. O santo irmão Aldo conhece o nosso coração, a nossa vida, o nosso labutar. Aquilo que necessitamos, conceda com amor e dedicação, para que sejam felizes, abençoados, afastando dos vossos lares as intrigas, as brigas, os palavrões, afastando dos vossos lares as confusões e a falta de amor, e que eles tenham a união perfeita em família e em filhos de Deus. E também aqueles que estão acamados nos hospitais, nas casas de saúde, de outrora trouxe e colocaram o teu nome nesta caixinha. Eles imploram, vó, pedem até pela misericórdia divina dos céus, ajude eles a vencer. Outros não puderam vir porque estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de maternidade. Outros acamados nos vossos lares, ou até mesmo assistindo esta santa reunião, porque estão impossibilitados em tratamento de saúde e não pode aqui estar. Abençoe eles, que a fé viva possa lhe ajudar a vencer este momento difícil. Se a doença é triste, a doença é desenganada pela medicina, vó, mas a nossa fé, a nosso amor, a nossa dedicação, a nossa comunhão com os teus santos poderosos, a nossa fé no Santo Irmão Aldo e na Senhora Santa Rosa, em Jesus e em Deus o nosso Pai, na Virgem Maria Santíssima e no teu Santo Espírito, vai nos ajudar a vencer. E que os teus filhos tenham saúde restaurada, faça um milagre na vida dos mesmos e eles possam glorificar e o mundo possa ver, entender e compreender que esta igreja é do reino dos céus e que está o poder de Deus manifestado no meio deste povo, através da Senhora Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, que muito tem nos amparado, tem nos ajudado a vencer, por maior que seja a luta ou a dificuldade, a dor ou a enfermidade, tem feito prevalecer estes milagres na vida daqueles que creem, que guardem com humildade, com paciência e com amor. E agora despeça de todos os teus filhos, abençoando todos igualmente, vó. E aqueles que assim mereçam a tua graça, a tua unção, sejam felizes e abençoados. E se algum não merecer, que a Senhora ajude ele, para que ele entenda e compreenda que para ser participante do teu poder e da tua graça, precisa ser obediente e consagrado e lutar com amor e dedicação. Abençoe todas as famílias apostólicas e as famílias dos nossos internautas, que eles sejam felizes e abençoados e que a graça da Senhora, do Santo Irmão Aldo de Jesus e da Virgem Maria estejam sempre com todos. E agora despeça dos teus filhos para os vossos lares, envia santos e anjos da glória de Deus. E esses santos irão vos acompanhar, livrar das maledicências do mundo, do pecado, da maldade e do poder opressor do tentador. E agora declaro a Senhora e o Santo Irmão Aldo como o teu servo enviar a esta congregação. Declaro que a tua bênção, que a Senhora e o Santo Irmão Aldo dá a este povo, é em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo os abençoe e dê em paz e que os anjos do céu estejam em vossa companhia.